Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje eu vou estar falando um pouco de como foi o meu segundo contrato com a MSC, que foi no MSC Lírica. Vou falar um pouco dos motivos, do porquê eu não estarei embarcando em breve, no futuro próximo. E vou falar sobre um assunto que aconteceu comigo e pode acontecer com todo mundo, que foi eu sofri assédio no meu segundo contrato. E vou falar um pouco desse assunto mais voltado para o público feminino, porque é com quem mais acontece, né? E para vocês entenderem como que aconteceu e para quem tá embarcando no primeiro contrato ou quem mesmo esteja no segundo, terceiro, porque pode acontecer a qualquer momento. Não aconteceu comigo no primeiro, mas aconteceu no segundo. Para vocês saberem identificar os momentos que isso pode estar acontecendo, como reportar e jamais ficar calada. Então vamos lá, os motivos pela qual eu não estarei embarcando no futuro próximo. Por questão dos meus objetivos, porque todo mundo sabe um pouco da minha história, do primeiro contrato, então desde sempre eu queria sair do Brasil e viver fora, e a maneira que eu consegui achar foi fazendo intercâmbio. Então meu objetivo sempre foi pegar o primeiro, o segundo contrato para juntar dinheiro, pagar meu intercâmbio e poder estar aqui hoje, porque hoje eu estou vivendo na Irlanda, fazendo meu intercâmbio de curso de inglês. Então, porque o meu objetivo simplesmente foi esse, eu utilizei o navio como uma ponte para conseguir esse dinheiro, porque no Brasil eu nunca conseguiria, né? E com 2 contratos para mim já foi o suficiente. Então, eu não precisava mais estar embarcando para um terceiro, quarto contrato, pelo menos não por agora. Mas eu não digo que eu nunca voltarei a embarcar novamente no navio. Tem sim a possibilidade de retornar no futuro, se Deus quiser, numa posição melhor. Não pretendo retornar se fosse para a mesma posição. E dependendo também, não voltaria para a mesma empresa. Igual sobre o assunto do assédio, eu não culpo a empresa, porque eles sim tomaram providências, mas eu não gostaria de voltar por conta disso. Voltaria sim no último caso, mas se eu falar, você quer voltar para essa companhia, não gostaria. Então vamos lá, o meu segundo contrato no Lírica, que eu embarquei no MSC Lírica, começou em 28 de agosto do ano passado. E aí eu embarquei na mesma posição, de mesa attendant e tal. E foi um contrato... O assédio já começou no começo, porque eu acho que não tem como deixar pro final, sendo que aconteceu tudo muito junto ali no começo. Então eu vou explicar tudo junto. Eu cheguei no navio e tinha um manager lá, que era o manager do Cremés, que ele era italiano. E eu cheguei, ele começou a ser muito amigável comigo, queria me dar muitas coisas, queria me dar, tipo, me agradar, me dar comida diferente do restaurante que vem lá dos passageiros, me levava na cabine dele pra querer me dar, sei lá, shampoo, água, porque a água a gente compra no navio. Queria me agradar de todas as formas, né? E eu comecei a achar aquilo muito estranho, e aí ele pegou e pediu meu número pra me adicionar no WhatsApp. E com a desculpa de que era pra ele me mandar alguma notícia se fosse necessário, que eu achei muito estranho, porque a gente tem telefone na cabine, você pode facilmente digitar o número da cabine da pessoa e ligar, caso haja alguma emergência, alguma coisa do tipo. Mas eu achei muito estranho, mas eu acabei dando, porque ele era meu manager, então eu não achei que seria nada demais, não era qualquer pessoa que tivesse pedindo meu número, era meu manager, meu supervisor. Então eu dei. Só que ele nunca, de fato, me mandou nada sobre o trabalho. Ele começava a me mandar foto dele na academia, me mandava mensagem, aí ele pegava fotos minhas, por exemplo, a foto do perfil, e editava, fazia umas coisas muito estranhas e me mandava de volta. Ficava falando que eu era linda, que eu era isso, que eu era aquilo. E eu comecei a achar aquilo muito desconfortável. Quando eu chegava no duty do café da manhã, ele me chamava pra ir lá no deck 8, pegar cappuccino no room service e ficar andando pelo navio e tal. E ele falava que fazia isso com todo mundo, que era novato, mas eu achei estranho, que eu não via ele trazendo cappuccino pra mais ninguém e tal, pegava só pra mim. E me mostrava todas as áreas do navio.
nesse quesito ele não fazia nada, porque eu não tinha como. Mas ele procurava, como eu posso dizer, justificativas pra ficar perto e mandando eu fazer alguma coisa o tempo todo. Uma coisa que começou a acontecer que foi muito desconfortável foi, não sei, ele começou a falar pra todo mundo, eu acredito que tinha uma menina nova no CRIU-MES. E do nada começou a aparecer pessoas que comiam no Staff Mess ou no Officer Mess pra comer só no CRIU-MES. E eu trabalhando, eu ficava aqueles homens me encarando, uma coisa muito desconfortável. E aí ele queria me apresentar pra esses homens como se precisasse, porque eu tava trabalhando ali, não tinha necessidade. E dava pra sentir, né, aqueles homens comendo com os olhos. Porque, querendo ou não, sendo mulher é muito mais complicado trabalhando a bordo. Porque parece que aqueles homens nunca viram mulher na vida. E se você acha que europeu é diferente, não é diferente, nenhuma nacionalidade é diferente. Homem é homem, qualquer nacionalidade, só muda o país, o CEP e o CPF, não muda nada. Homem é homem em qualquer lugar. Então, e são nojentos, né, na sua grande maioria. Não vamos generalizar, mas a grande maioria no navio não tem jeito. E aí, principalmente indianos, querendo ser xenofóbica, mas acontece muito. Indianos e asiáticos são muito assediadores, entendeu? Assim, não de colocar a mão em você, mas de ficar insistindo, de ficar querendo chegar em você, essas coisas, sabe? Pelo menos comigo aconteceu. E aí, o que aconteceu? Ele começou a fazer essas coisas e ele, tipo, arrumava qualquer desculpa pra me levar na cabine dele pra me entregar alguma coisa, alguma comida, alguma água, qualquer coisa. E aí ele me chamou um dia falando, vamos no... Como é o nome do lugar? Acho que foi no... Não era no Crew Purse, era no Matter the Office. Pra gente poder pegar um papel, não sei o que, não sei o que. E aí fomos buscar esse papel, passamos lá, pegamos o papel, eu não lembro sobre o que era. E aí ele foi indo pro rumo da cabine dele, que era no deck 3, e ele chegou, abriu a porta e eu fiquei parada no corredor. E ele pegou e começou a me dar um tanto de coisa e ficava insistindo pra que eu entrasse dentro da cabine. Só que eu não entrei. E aí eu fui só aguardando essas coisas. E quando eu tava trabalhando, eu lembro que ele ficava me gravando, tirando foto, porque eu via ele com o telefone, com a câmera apontada pra mim, me gravando, tirando foto, e enquanto eu ia me movendo, ele ia me seguindo. E ele era tão burro que ele me mandava no meu número de WhatsApp, produzindo provas contra ele mesmo. E aí, passou um tempo, ele começou meio que me perseguir, aí eu fiz amizade com uma garota que era do Kitchen Utility, e aí eu pedi pra ele ficar comigo depois do expediente ali no CRU-MES, comendo, conversando, só pra ele não ter essa abertura de ficar chegando e conversando comigo. Porque quando acabava o turno, ele ficava no corredor, em frente ao CRU Bar, me esperando pra, não sei, me acompanhar até a cabine, algo assim. E aí eu comecei a ficar com medo disso. E aí o garoto me ajudou bastante, ficou comigo. Até ele ir embora sabe, desistir, o menino ficou comigo. Sentado, conversando na mesa mesmo. E aí eu fui percebendo que tava acontecendo isso, já tava juntando 2 mais 2, eu já tava entendendo há muito tempo o que tava acontecendo, mas eu não sabia muito bem o que fazer. E aí depois eu percebi que ele tava, como eu disse, ele tinha pretexto pra ficar perto. Ele tentava fazer de tudo pra esbarrar em mim, entendeu? Pra ter esse toque físico, então ele tentava esbarrar em mim de qualquer forma. E aí eu fui percebendo que aquilo não era coincidência, era intencional. Igual teve uma vez que eu tava limpando mesas e organizando o CRU-MES e tal. E aí ele tava conversando com os amigos dele e ele me chamou na mesa pra me dar um papel de pizza pra falar que eu tinha que lembrar ele a tal hora que a pizza tinha que ser buscada na pizzaria. Aí eu falei, tudo bem, só que em vez de ele entregar o papel na minha mão, ele tentava enfiar no bolso da minha blusa pra tentar tocar os meus seios. E eu já parava ele na hora, tirava a mão dele e já comecei a falar, pô, você tá achando o quê? E aí começou assim, entendeu? E aí uma vez eu tava jogando lixo também, eu acho que limpando meu prato depois de comer uma coisa assim, na lixeira do CRU-MES. Eu senti alguém passando a mão na minha bunda por trás, como se fosse só um dedo, sabe? E
Aí eu olhei, assim, eu vi que ele tinha passado ali naquele mesmo instante, mas eu não tinha certeza, porque tinha muita gente ali junto, poderia ter sido alguma coisa sem querer de outra pessoa, então... Mas eu já sabia que era ele, mas eu não podia simplesmente acusar porque eu de fato não o vi. Então eu não falei nada. E aí, no dia que aconteceu realmente, que foi a gota d'água, eu tava lendo o board do Crumess sobre, acho que era o itinerário que eu tava vendo, uma coisa assim. E do nada ele passou e meteu a mão na minha bunda em cheio. E as outras meninas do Crumess viu, todo mundo viu. A gente parou, ficou todo mundo tipo, o que que tá acontecendo? E aí, naquela hora, foi a hora que eu falei, não tem jeito, não tem como mais aguentar o que tá acontecendo. E aí eu simplesmente esperei o turno acabar, ou o próximo turno, coisa assim, e fui direto no RH. Eles orientam que você tem que falar com o maître do seu departamento, né, que é o maître de hotel. Eu passei pelo escritório dele, mas ele não tava lá, então eu não ia ficar esperando ele aparecer, e eu também não acreditava muito nele, por ele ser italiano, e eles estavam trabalhando juntos há um tempo e tal, não tinha muita confiança nele, ainda bem que ele não tava lá, que eu acho que ele ia tentar abafar. E aí eu peguei e fui direto no RH. E depois que eu fui no RH, o RH no caso era brasileiro na época. E aí eu contei pra ele tudo que tava acontecendo, o garoto que tinha tido foi comigo pra ser testemunha, as outras meninas tudo viram. E aí o navio tava pra atracar no porto. Nisso, ele falou pra mim esperar, né? O RH pegou o meu depoimento ali, pegou o telefone na hora, ligou pra não sei quem e falou o que tava acontecendo. E aí ele pediu pra mim voltar pro duty e esperar chamar ele até o navio parar pra mim poder conversar com o segurança. E aí aconteceu muito rápido. Eu trabalhei, acho que não foi nem meia hora, me chamaram pra mim poder ir lá no security. E aí eu falei tudo que tava acontecendo, mostrei tudo que eu tinha no meu telefone. E nisso, a outra garota do Crumess também falou que tinha acontecido a mesma coisa com ela, uma filipina, só que ela trabalhava no staff mess, que ela tinha pedido pra trocar justamente pra não ficar perto dele. Só que ela nunca tinha falado nada, que ela odiava ele e tudo mais. E aí eu falei tudo lá no escritório dos seguranças e eles pediram testemunha de alguém que viu e realmente as pessoas viram. E eu dei nomes de quem viu e os meninos falaram, sim, eu vou lá, se precisar eu tô indo lá. A menina também. E aí eu fiz o reporte, né? Eu tenho até o documento ali comigo. E foi muito rápido. Nesse caso eu voltei pra cabine, aí eu não voltei pro duty porque eu não podia voltar pro mess. Nisso, acredito que já tenha ligado pra ele, né, na mesma hora, pra avisar o que tava acontecendo. E ele veio na minha cabine, eu tava dentro da minha cabine, eu tinha acabado de sair do banheiro, eu acho, só que como eu tinha acabado de entrar, eu não tranquei a porta e só fui no banheiro. E tava saindo, abotoar no uniforme e ele simplesmente chegou entrando. E aí eu falei, mandei ele sair da cabine e ele foi pro corredor. E aí ele começou a perguntar porque eu tinha feito aquilo com ele, que ele tinha não sei quantos anos de MSC e nunca tinha acontecido isso com ele, e que ele tratava todas as outras assim, e não sei o quê, e elas nunca tinham reclamado. Eu falei, mas se elas nunca reclamou, ou elas têm medo, ou elas gostam, aceitam. E eu não sou esse tipo de pessoa que vai aceitar isso. Aí ele falava que me tratava como uma filha, não sei o que. Eu falei, se trata sua filha desse jeito, colocando a mão nela, palpando ela, mostrando ela pros homens, é assim que se trata sua filha. E aí ele começou a pedir perdão, e começou a me prometer dias de folga, vários dias de folga, falava que ia me dar o que eu quisesse. Se eu falasse que não era isso que tava acontecendo, que eu tava pensando. Ele tentou mudar minha cabeça, falar que era pra mim ir no RH e falar que eu tava nervosa e não sei o que, pra mim retirar o que eu tinha falado. E só que se eu fizesse uma coisa dessa, ia ficar feio pra mim, porque depois de ter feito tudo isso, eu voltar atrás e falar que não, depois qualquer coisa que eu falasse, ninguém ia acreditar em mim. E eu que ia ficar sem crédito nenhum na empresa. E eu fiz ele sair de lá, e eu ouvi ele falar, me pedir várias e várias vezes pra não fazer isso com ele, não sei o que, mas eu simplesmente entrou no ouvido e saiu no outro. E depois que ele foi embora, eles me realocaram, foi embora da minha cabine, né, que ele continuou lá mais um tempo. Porque como ele já tava pra terminar o contrato, e até investigar tudo, ele não ia ser desembarcado de cara.
Então, eles me colocaram no buffet, me realocaram no buffet pra trabalhar lá até ele sair do navio. E aí, pegaram depoimento de outras pessoas, as outras meninas também falaram que elas tinham pra falar. E depois de um tempo ele desembarcou. E aí o RH veio falar pra mim, me ofereceu ajuda psicológica, acompanhamento e tal, mas eu não aceitei, porque naquela hora eu não queria simplesmente falar com ninguém sobre isso, né? E aí o RH depois veio me falar que ele foi demitido da companhia, da MSC, que ele não vai mais embarcar em nenhum dos navios. E que depois que eu abri a boca, que eu falei o que aconteceu comigo, surgiram outros casos também, que ninguém nunca tinha falado nada, e que ele não fazia ideia de que estava acontecendo, e que começou comigo falando, mas aí descobriram outras coisas. E por esse motivo também, além das provas que eu tinha contra ele, ele foi demitido da companhia. E aí perguntaram se eu queria também dar reporte na polícia de algum país, eu acho. Não lembro como que foi que eles falaram. Mas eu quis manter só o reporte só na companhia mesmo, eu já não queria mais estresse sobre aquele assunto. E deixei só na companhia mesmo. E aí me pediram desculpas por tudo que aconteceu, e aí ele foi embora e acabou, né, o assunto dele. Só que, o que eu quero dizer com isso? Se vocês viram que estão acontecendo qualquer coisa que vocês achem que seja um assédio pra cima de vocês têm que reportar. Você não pode ficar com medo de ai, que vai acontecer alguma coisa comigo. Porque, mesmo se tivesse acontecido comigo, igual eu falei pro RH, se você quiser me desembarcar, eu não dou nem aí. Eu prefiro perder o meu emprego do que perder o respeito que eu tenho por mim mesmo. Então, tem que reportar, porque se ninguém falar nada, é igual tava acontecendo. Já tava acontecendo há muito tempo. E ele tava saindo imune esse tempo todo. E aí, quando eu falei que começou a surgir os outros casos, entendeu? Então, nem sempre todo mundo vai saber o que tá acontecendo se você não falar. Tem gente que não vai ver ou vai fingir que não vê. Então, tem que reportar. E aí eu reportei e ele foi demitido da empresa. Então, é menos um pra atazanar a vida das meninas aí no futuro, pelo menos na MSC. As próximas que estão vindo aí que poderiam, né, de fato, caso esbarrar com ele. E foi isso que aconteceu. No momento que aconteceu, eu fiquei abalada, assim, claro. Mas agora, olhando pra trás, assim, eu já fico mais tranquila, porque eu já sei que a justiça foi feita nesse caso, entendeu? Mas foi a primeira vez que isso tinha acontecido comigo na minha vida. Eu, morando no Brasil, nunca tive esse tipo de acontecimento comigo. Foi acontecer aqui fora. E não tenha medo só porque ele é italiano, porque ele é europeu, caralho a quatro, porque homem tem que ser punido se ele estiver fazendo isso, independente da nacionalidade. Pelo menos nesse caso, eles não protegeram ele, mesmo sendo italiano e tendo não sei quantos anos de carreira e quantos contratos. Então, se acontecer com você, fica atenta e sempre reporte. Nunca guarde, sempre reporte. Porque você pode estar protegendo você e futuras meninas no futuro, né? Futuras meninas. Então, esses é um dos principais motivos de eu não querer, de fato, voltar nessa companhia. E aí, também, juntando o fato de eu estar aqui e não precisar voltar agora e tudo mais, mas isso é um motivo forte. Então, se eu tivesse que voltar, eu escolheria outra companhia. Eu sou grata pelo que aconteceu, Não, eu sou grata pela oportunidade que me deram. Isso vai ser errado. Mas eu sei que não é uma coisa que eles podem controlar, porque isso vem da pessoa, eles agiram da maneira correta, mas o trauma vai ficar relacionado àquela companhia, né? Eu sei que pode acontecer com qualquer uma, mas enfim, é assim que eu penso. E é isso. Vim gravar esse vídeo só pra falar o porquê de eu não estarei embarcando no futuro próximo, porque tem algumas pessoas que me perguntam no Instagram, né? Porque se eu vou embarcar, por que eu não tô embarcada. E esse é um dos principais motivos. E o outro também.
E é isso, o vídeo hoje é mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, me siga nas redes sociais. Tchau!